Olá, gente, estamos chegando por aqui para trazer uma mensagem das Escrituras, da Palavra de Deus. Dando sequência uma série de estudos, tópicos que a gente está estudando sobre batalha espiritual. A gente já trouxe aqui alguns estudos e convido você a estar pesquisando em nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, onde você pode achar aí o primeiro estudo, que é Identifique o seu inimigo. O segundo fala sobre Satanás, Lúcifer, falando o filho da alvorada. Então, o primeiro estudo que identifica o seu inimigo, o segundo falando sobre o nosso inimigo Satanás, nosso adversário, o que significa Lúcifer, filho da alvorada, tudo isso está no segundo vídeo. E o terceiro vídeo que a gente traz hoje para você, falando sobre localize a raiz do problema. Baseado no texto de Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, que diz assim, a linguagem Nova Versão Internacional, diz assim, Efésios 6, versículo 12. Vai ser a base desse estudo das Escrituras. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem uma outra versão aqui, que eu tinha lido antes, em off. É uma versão que descreve bem esse texto de Efésios capítulo 6, versículo de número 12. É importante ler várias versões para a gente poder entender esse texto das Escrituras. E Efésios 6,12 nos dá armas espirituais e também nos mostra onde está a nossa batalha, onde está o problema. E muitas vezes a gente acha que é nas pessoas, mas não, é no mundo espiritual. Em Efésios 6,12, versão O Livro, diz assim: pois, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Olha bem, contra verdadeiros exércitos. Mas o que eu gostei é dessa parte que diz assim, contra ditaduras que atuam nas trevas. O que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia? A gente viveu um tempo atrás, um ano atrás aí. Não era uma ditadura, gente? Fecha tudo. Você não mandava nem no seu próprio negócio, na sua própria empresa, seu negócio, você não mandava. Você não podia, não tinha liberdade de estar na rua, ou seja, era uma ditadura, conforme diz aqui, ditadura que atuava nas trevas. Isso não era só no Brasil, era no mundo todo. Vocês entenderam agora que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra essas forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam na esfera do mundo sobrenatural. Age nessas pessoas. Agora está explicado o que a gente enfrentou e continua enfrentando, porque agora querem essas ditaduras, esses ditadores, os espíritos malignos que usam autoridades, usam muitas vezes pessoas, querem obrigar as pessoas a fazer uma coisa que muitas vezes vai contra a vontade delas. Então a gente precisa localizar a raiz do problema e começar, como a gente vê essa árvore ali está o problema. Se o problema está ali, tem que arrancar a raiz, tem que arrancar tudo. Então a gente precisa localizar onde está o problema. E o problema muitas vezes ele está na esfera espiritual, no mundo espiritual. Quanto mais cedo a igreja, eu e você perceber que quando se engajamos numa batalha não estamos lidando com seres humanos, nem com ideologias, mais cedo a gente obterá a vitória. A maior que este mundo já viu. Não estamos num conflito natural,
superficial, e sim uma guerra espiritual. E não pode ser vencida com artimanhas religiosas, não pode ser vencida no mundo político. Pode ver essa política que acontece no Brasil. Quem é que está por trás dessa ditadura, desse exército de espíritos malignos, usando até mesmo autoridades religiosas, políticas? E a gente não se vence essa guerra espiritual por meio dessas artimanhas da religião, da política, ou por meio naturais não se vence. Só os que possuem o poder de Deus podem prevalecer. E Satanás, ele se manifesta no mundo ao nosso redor. Lembra do texto de João 1,7 que diz que Satanás se apresentou junto aos filhos de Deus, diante de Deus? Aí Deus perguntou, tu vem da onde? Eu venho de rodear a terra. E 1 Pedro 5,8 fala que o inimigo, o nosso inimigo, ele anda rodeando, né? Vigiai, sede firmes, permanecei firmes, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, procurando alguém para quem possa destruir ou devorar. Então Satanás se manifesta ao nosso redor. O texto diz derredor, né? Derredor. Enquanto os espíritos malignos agem sobre as pessoas, levando a cometer todo tipo de pecado. Agora você entende por que muitas pessoas fazem coisas que nem elas têm controle. O diabo estabeleceu autoridades espirituais sobre a terra, usando indivíduos que colocam a vida sob o controle dele. Traição, adultério, e aí vai, né? Isso é algumas coisas, é roubo, é falcatrua, é corrupção, é desonestidade. Tudo isso acontece no espírito do ser humano. É lá que a gente precisa localizar onde está o problema. O diabo age por meio de vasos humanos. Da mesma maneira em que o Espírito Santo se manifesta no servo de Deus, precisamos aprender a discernir quem é usado pelo inimigo, a fim de Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, conforme diz 2 Coríntios 2,11. Não ignoramos as suas artimanhas. No livro de Neemias, Deus nos revela 8 maneiras pelas quais Satanás tenta destruir as nossas obras a favor do reino. Em Neemias 4, 5 e 6, talvez você reconheça nas circunstâncias, nos problemas da sua vida. São elas ridicularização. De repente tem pessoas te ridicularizando, te intimidando. Ameaça de ataque físico, de agressão física, confusão. Desânimo. Muitas pessoas desanimadas, de repente está num projeto, está toda animada a fazer, de uma hora para outra ela entra num desânimo, num espírito negativo. Então o problema muitas vezes não está no aspecto natural, não está na superficialidade, está no mundo espiritual. E a gente precisa localizar esse problema no mundo espiritual. A raiz do problema que você não enxerga. Você pode ver a árvore, você vê as folhas, né? E muitas vezes vão dizer a árvore lá está com seus galhos secos, folha tudo seca. O problema muitas vezes está lá na raiz. Tem uma terra seca, terra puro pedra. Então precisa se descobrir aonde está a raiz do problema. Aquele espírito negativo, querendo coloca a pessoa para baixo, que ela não, você não tem valor, E principalmente na adolescência, quando a gente muitas vezes não tem muita liberdade, porque os pais procuram, por exemplo, assim, dizer, olha, isso é perigoso, e aí às vezes te proíbe de fazer determinadas coisas. E aí você acha que está sendo menosprezado, essas coisas assim, esse espírito negativo começa a entrar dentro de você, começa a te colocar para baixo, como se vocês não tivessem valor, e o inimigo muitas vezes procura levar pessoas a cometerem suicídios. Famílias divididas, igrejas divididas.
tentação para fazer concessões ou para fazer a racionalizar de acordo com as ideologias mundanas, ideias mundanas, exaustão, cansaço, estresse, medo, temor, liderança de falsos profetas, tudo isso aconteceu no tempo de Neemias. Será que não está acontecendo com você? Nesses que eu citei aqui, você se identificou alguma coisa? Localizou alguma raiz de algum problema? Porque nem todos os ataques do inimigo são óbvios. É mais provável que a operação dele, a nossa vida e nosso ministério seja sutil. Entretanto, não importando quanto ele seja ardiloso, a nossa tarefa é reconhecer a maneira pela qual ele está agindo e impedi-lo de continuar antes que seja tarde demais. E todos os empecilhos que Neemias e os judeus superaram lá no passado, o povo de Deus pode vencer atualmente, se atacar a raiz do problema no reino espiritual, usando o poder de Deus e as armas espirituais para derrotar o inimigo. Agora, se lidarmos com esse problema apenas superficialmente, naturalmente, jamais encontraremos a solução. A causa está no mundo espiritual, está lá no espírito do ser humano, em sua natureza pecaminosa. E tudo termina quando identificamos esse problema no mundo espiritual, no espírito do ser humano, e vencemos a verdadeira causa no mundo espiritual, e localizarmos o inimigo que está na raiz do problema. Tudo vai terminar quando você identificar, quando você vencer a verdadeira causa no mundo espiritual, localizar o inimigo que está na raiz do problema. Mas em Cristo, a nossa vitória já foi conquistada. Nós precisamos tomar posse dessa vitória. É preciso, gente. Precisamos tomar posse dessa vitória. Localizar a raiz do problema. Você precisa fazer isso. E para continuar o estudo deste tópico, no próximo estudo a gente vai trazer aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o 5. Vamos estar falando sobre as nossas armas não são carnais. Nós somos seres humanos como qualquer pessoa, mas as nossas armas, elas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir argumentos, sofisma, orgulho, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Veja os demais tópicos desse estudo da palavra de Deus, dessa batalha espiritual que você esteja enfrentando. Localize a raiz do problema. O próximo estudo vai ser muito importante porque nós vamos estar falando sobre o nosso problema está no mundo espiritual. É o quarto tópico desse estudo. Nosso problema está no mundo espiritual. Ou seja, qual o problema que você tem hoje? Qual é o seu problema? Eu pensei em alguma coisa que muitas vezes a pessoa está sendo ridicularizada, muitas vezes a pessoa está sendo menosprezada, intimidada, ameaça muitas vezes de ataque físico. Alguém querendo briga com você, te ameaçando, confusão, desânimo, aquele espírito negativo. Qual o problema, que você está enfrentando agora? Como diz, falta financeira, desemprego, aí vai, divisão, casal que não consegue se acertar, destruição de lares, a gente citou antes aqui. Então é preciso que a gente localize a raiz do problema. No próximo tópico, no próximo estudo, a gente vai estar falando sobre o nosso problema está no mundo espiritual. Não nesse mundo físico, no espiritual que acontece aqui. Em nome de Jesus, guarde essa palavra, reveja, procure identificar o seu problema, a raiz do problema, e é lá que a gente precisa agir. Amém?
Se inscreva em nosso canal no YouTube, Explosão na Rede Gospel. Deixa seu like, seu pedido de oração. Coloca aí seu problema pra gente também estar te ajudando. No Facebook, na nossa página Boas Novas TV. Também siga-nos. Deixa lá o seu like, o seu pedido. E também em breve estaremos aí com perfil no Instagram. Deus abençoe. Assista o nosso canal de TV, Explosão na Rede TV.agoranaweb.com.br. As madrugadas sempre tem estudo das Escrituras Sagradas, principalmente esse tópico que a gente está trazendo aqui está sendo reproduzido em nossa programação. Deus abençoe, medite nesse estudo e até o próximo tópico, em nome do Senhor Jesus.